Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. No momento todos estavam indo na direção da sala de cinema, só que perceberam que o corredor para o caminho da sala de cinema estava diferente do habitual. Antes era um corredor mais simples e tal, e agora parece que o corredor de uma mansão. Mas alguns não deram nem atenção para isso quando um deles abriu a porta da habitação de cinema. Todos sem exceção ficaram surpresos, porque em vez de ter uma sala de cinema tinha nada mais e nada menos do que um teatro. Então todos pensavam que abriram uma porta errada, que estava no canto errado. Então todos escutaram um alto-falante, a voz do Dark: todos por favor, então entre no teatro, porque agora a sala de cinema foi refeita. Então um novo local para vocês reagirem aos universos das versões alternativas do Filhos do Zuko com a Rikyu vai ser no teatro. Então por favor, entre no teatro e se sentem nas cadeiras que tem seus nomes, porque a reação logo irá começar. Só aguardem um momento, porque literalmente quem vão acompanhar vocês nessa reação serão as crianças que eu cuido no meu castelo, que antes era minha mansão. E mais um detalhe: quem tiver habilidade de barreiras, capacidade de defender a si mesmo ou aos outros, fiquem usando seus poderes. Ativar a mente, deixe minha desativa-os, porque as crianças que eu irei trazer para reagir junto com vocês não sabem controlar seus próprios poderes. Então mantenham seus poderes ativos, porque senão vocês irão desmaiar por conta do poder de cada uma. Então mantenham seus poderes ativos, porque senão podem acabar se ferindo por conta da pressão do poder das crianças. E para quem acha que isso é uma estupidez, lembre-se da vivência que vocês sentiram quando sentiram pela primeira vez o meu poder de dragão. Vocês não conseguiram fazer nada, mesmo sabendo que os poderes de vocês, mesmo não estando inativos, ainda estavam com vocês, e mesmo sabendo que o meu poder de dragão é só um fragmento, é melhor lembrar: luz, não subestime ninguém daqui, porque pode ser que vocês não aguentem a pressão logo depois. Então é melhor não subestimar ninguém daqui. E mais um detalhe para vocês manterem seus poderes ativos, e quem tiver poder de defesa, manter uma barreira pelo menos em volta de todos, não importa se vai ser vilão ou herói ou traidor, mantenham os poderes de vocês ativos, porque eu não quero ouvir reclamação dizendo que não deveria ter. Nos informamos que as crianças tinham poderes que podíamos usar nosso poderes. Não quero ouvir esse tipo de reclamação. Então eu quero logo deixar avisado: se você decidir em subestimar as minhas crianças, o problema não vai ser de vocês, a dor de cabeça ou trauma que vocês vão ficar, o problema vai ser de vocês se não decidir pelo menos seguir esse pequeno conselho meu aí. Mais uma coisa, Katsuki Bakugou, é melhor sair do meu trono nesse exato momento, porque senão a partir do momento que as minhas crianças veem você sentado no meu trono, elas vão te atacar, porque esse é o meu lugar como rei, e também é o lugar que elas gostam de ficar brincando. Então elas odeiam quando alguém desconhecido tá sentado no lugar favorito dela de ficar brincando. Então é melhor sair imediatamente desse lugar. Se eu chegar aí e você ainda estiver nesse lugar, lamento muito, mas você nem vai ter um local para se sentar depois que elas quebraram suas pernas. Eu então cheguei no teatro junto com as crianças. Então todos os heróis, inclusive os vilões, prestaram atenção nas crianças, ou na real duas crianças que eu trouxe aqui para a habitação de teatro. Uma tinha cabelos brancos, chifres pequenos, e os olhos dela tinham dois colores diferentes, no colo de cor laranja e no outro olho a tonalidade do olho era rosa. E a outra criança estava atrás de mim, se escondendo dos olhares assustadores dos heróis e dos vilões, porque a criança atrás de mim não tinha nada mais nada menos do que 2 aninhos de idade. Eu só simplesmente coloquei a minha mão em cima da cabeça da criança que estava atrás de mim. Então falei: se quiser voltar para o berçário pode ir à vontade. Então todos viram que atrás de mim só tinha uma grande sombra aparecendo, e virando que a criança atrás de mim voltou para o berçário. Bom, então eu decidi falar: bom, essa do meu lado se chama Rose, se apresente para os nossos indicados. Rose então se apresentou, só que a Ibara não se conteve e acabou chamando a Rose de criança demônio só por conta que ela viu os chifres pequenos na cabeça da Rose. Eu só simplesmente ignorei essa ação.
e eu sugeri para a Rose não se ofender com isso porque expliquei a situação. Então a pequena só assentiu com a cabeça, não ficando irritada com a insinuação dela sobre a raça dos demônios. A Rose só se referiu a ela como se fosse uma criança. Então todos ficaram surpresos por essa insinuação contra a aluna da academia UA. Só que a Rose, ela viu Katsuki sentado no meu trono, então ela foi até ele com o olhar sanguinário firme e sombrio ela disse para ele sair agora do trono do meu papai. Ele não deu bola, mas quando ele reparou, já tinha basicamente uma aura assassina em toda a habitação. Eu então só coloquei a mão na cabeça, suspirando. Então falei para a mãe do Katsuki: Bakugou Mitsuki, por favor controle seu filho, porque como eu fiz um acordo com você, deixaria o seu filho em paz, não iria mais acabar com ele. Então só por favor controle seu filho, controla as ações dele, senão esse acordo que eu fiz com você não vai valer de nada se ele continuar sendo mal educado desse jeito. É sério, seu filho já deixou muitos outros guardiões de outros universos bem irritados já, então literalmente controle seu filho e as ações dele, porque senão dessa vez eu tô bem relaxado, as ações dele não vamos deixar irritado, mas eu não vou dizer o mesmo com meus filhos e odeio quando uma pessoa é desse jeito. Então por favor mantenha seu filho sob controle. Eu então falei isso na maior tranquilidade do mundo. Então ela foi até o Katsuki e literalmente tirou ele do trono, se desculpando com a pequena Rose. Todos então viram a minha conversa com a Mitsuki, só que viram que eu estava sério, mas calmo, e não tive o ato de me achar superior ou literalmente a minha sala com as minhas palavras. Só falei com ela com calma e tranquilidade, só sugeri que ela controlasse mais o comportamento de seu filho. Então todos ficaram impressionados com essa ação, porque antes eu literalmente, quando escutava ele falar e falar com ignorância comigo, eu facilmente literalmente só acabava com ele sem a menor reação nenhuma. Então não só os heróis ficaram surpresos, mas também os estudantes e também os vilões, porque entenderam que a situação agora é mais tranquila e mais séria, porque antes todos eles estavam agindo como se fosse o centro do mundo, mas depois de tudo que viram perceberam que não passavam de um mero grão de areia no vasto deserto infinito de possibilidades e ações. Esse foi o primeiro motivo que todos perceberam que o Dark, por mais que seja um adolescente da idade deles, que não era exatamente um adolescente, mas já um adulto, percebendo que estavam na presença de um deus e não de um ser humano, eles perceberam que o Dark, na primeira ação dele, ele agiu como se fosse como eles, um ser de pura ignorância, mas depois que eles mesmos compreenderam do que estava sendo tratado por aqui, então eles perceberam a mudança no comportamento do Dark, que ele começou a agir como ser superior e sério, mas também calmo e respeitoso. Ele não só se referiu como respeitoso, sério e calmo, e também respeitoso com os outros, não só com os vilões, mas também com os heróis, com os pequenos e com os alunos da academia. Ou aos pequenos sinceramente só ficaram com mais respeito pelo Dark, porque da primeira vez que eles viram o Dark sentindo um medo por conta da presença assustadora dele e de como ele agiu por primeira vez com os heróis e os traidores, agiu como diferencia e agressividade. Mas depois que as crianças viram do que o Dark estava disposto a tratar com todos eles, então eles enxergaram uma presença de seguridade e afeto pelo Dark e um pouco de admiração. Quem ficou mais evidente disso foi a própria Eri. Vou saber que ela tinha um irmão bem respeitoso e bem seguro de suas palavras e de suas ações. Ela ficou mais sentida a saber mais sobre seu irmão, e depois de ver seu irmão estava sendo mais respeitoso, mais calma, mais tranquilo e mais educado, ela se sentiu mais segura de ficar mais perto dele. Eu então nesse momento falei: por favor, todos prestem atenção na tela, porque a reação irá começar, e se voltem ao seu lugar devidos. Nomes. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. Todos os links, inclusive do vídeo original e do canal do criador, vai estar na descrição do vídeo, inclusive só a história vinculada a esse vídeo é de minha propriedade, que vai ser uma história para vincular com a história do vídeo que vai ser passado aqui nesse vídeo, mas a história do vídeo original que vai ser passado não tem nada a ver com a história que vai ser interpretada nesse. Essa história
história não é recente, só aconteceu há milhões de anos atrás. O mundo era tão diferente antes dos humanos e dos animais. Por a radiação, as pessoas não andavam no lugar. E eu que salvar o topo da cadeia alimentar. Anos, poucos avistamentos do oceano. O mundo está infestado de humanos. Kaijus estão a despertar. Estão caminhando, rastros de destruição estão deixando. Não sabe quem acabou despertando do fundo do mar. Isso nem o seu tipo. Não se ajoelha pra nada, pois tem um motivo. 2 contra 1 como eu conseguirei sair vivo. Veja minhas costas brilhar, sua cabeça levantar. Nova furada, dorme. Humanos, eu não vim atrás de vocês. Volto pro mar. Vocês não são meus inimigos, não dessa vez. Quando o mundo tem uma ameaça, todos tentam se salvar. Só que não sabem que a sua maior chance está no fundo do mar. Ele está saindo das profundezas, o kaiju protetor da natureza. Godzilla, Godzilla, Predador destruidor. Godzilla, Godzilla, mete o alfa predador. Sobre quem está no trono, eles já sabem muito bem que Godzilla é o rei dos monstros. Nesse momento eu pausei a tela e falei na frente de todos, bem crianças, adolescentes, adultos. Lhes apresento o 4º filho do Izuku com a heroína dragão Ryukyu, chamado de Godzilla literalmente. Ele é o mais velho entre nós, entre o Draco ou Scylla. Ele é o mais velho e também o mais impaciente e o desconfiado de todos, mas isso se deve porque nós vivemos em épocas diferentes. Cada um de nós viveu uma certa época bem diferente. Lembra quando eu falei na reação da Scylla que a Ryukyu separou a gente para nenhum dos humanos literalmente fazer alguma coisa conosco? Então o que acontece? Cada um de nós ficamos separados, e quando nós chocamos de nossos ovos, a gente não sabia onde a gente estava e nem o que a gente estava fazendo naquela ambulância. E não é para se culpar, porque o que eu vou dizer aqui vai chocar não só as mães, mas também os pais. Quando a gente nasceu, nossos pais já estavam literalmente mortos. Então não é para se culpar ou coisa do tipo, porque isso passou por vários e vários anos. Então literalmente os humanos se restabelecer, só que dessa vez não tinha poderes nenhum. Então a única ameaça para eles eram nós e os outros kaiju, sem quem nasceu entre nós primeiro foi o Draco e depois foi a Zilda, depois fui eu e por último foi o Godzilla. E vocês podem ver em cada parte onde nós fomos apresentados, a cidade ficou mudando. Então agora na vez do Godzilla, essa cidade chamada Musutafu já sofreu vários ataques de outros kaiju, e agora para manter o equilíbrio entre os humanos e os kaijus, quem combate eles é o próprio Godzilla. E lembrando, não é com a intenção de proteger os humanos, é só para manter o equilíbrio do próprio planeta, da própria natureza. E por isso que vocês ouviram na reação que ele se referiu aos humanos, que ele não foi atrás dos humanos dessa vez, e sim teve outras vezes que os humanos acharam que ele fosse uma ameaça. Então literalmente os humanos, como burros como sempre, tentaram atacá-lo, só que não deu certo. Então literalmente ele os atacou de volta sem dó e com toda a potência. Então foi por isso que ele se referiu aqui. Dessa vez ele não foi atrás dos humanos. Todos a escutar essa explicação do Godzilla, não só os vilões, mas também os heróis, ficaram surpresos com a imensa quantidade de poder que o Godzilla demonstrou quando estava lutando contra essas criaturas. O vilão Alforone ficou interessado com o imenso poder do Godzilla e ficou imaginando o que ele poderia fazer com esse poder imenso. Ele poderia facilmente subjugar todos os heróis e poderia fazer literalmente a sua era do medo e do caos facilmente virar realidade. Só que o único empecilho para ele seria o Dark e o Draco. Ele, sem saber que o Dark literalmente estava ouvindo tudo que ele estava pensando. Só que eu decidi deixar que eles continuassem sonhando alto, pensando que poderia deter ou simplesmente pegar os poderes do Godzilla. Bom, se todos estão agora já cientes da capacidade total do Godzilla, por favor retornem sua atenção para a tela, porque a reação irá continuar. Já
Já fazem 5 anos que os humanos sabem que somos reais. O medo é tão constante, pois não tem chance. Criaturas colossais. Aquele ovo chocou, sinto ela por perto. Moçura retornou, junto ao monstro zero. Ghidorah não é deste planeta, veio de além das estrelas. Desequilibra o planeta. Pensa o que Godzilla morreu pro dragão de 3 cabeças. Outra voltou, eu passo sem ti. Doutor, o que faz aqui? Se sacrificou pra eu ressurgir. Meu poder eu sinto explodir. Você não está nos olhos, é um demônio. Vai conhecer o rei dos bons. Mas eu sou forte, o suficiente. É o que vai fazer. Ela se foi, salvar a gente. Mas as ações tão diferentes. Medo sobre monstros estão vagando. Humanidade quer se defender. Um monstro construído por humanos. Eu não posso deixar isso acontecer. Todos os monstros me reconheceram como um kaiju alfa. Todos os monstros se ajoelharam, menos o primata. Cometerão um grande erro, trouxerão ele pra água. E só foi somente uma vez, Kong, volte pra casa. O mapa fora pro centro da terra. Então vamos, Kong, suba através dela. Você nunca teve uma chance, sempre soube que iria perder. Tá caído, então não se levante. Se lembre de quem matou você. Eu sou vendo levantar, resposta da humanidade. Junto Mega Godzilla, não estou pronto pra esse embate. Pode ser me ajudar, Ghidorah quer seu cemitério. Voltando pro fundo do mar, atrás de um novo império. Bem, então eu me pronunciei na frente de todos. Bem, iremos por partes. Quando foi mostrado na reação que se passou 5 anos, realmente passou-se 5 anos na primeira parte da reação, onde ele estava lutando como se fosse contra baratas gigantes. Depois daquela batalha, se passou realmente 5 anos. Depois daquele ocorrido, deveria uma futura ameaça vida do espaço, mas essa ameaça estava congelada no Polo Sul e literalmente era um kaiju, um dragão de 3 cabeças chamado Ghidorah. Ele veio parar na Terra para conquistá-la, e sim, ele é um dragão alienígena, mas saindo desse, vamos para outro, onde eu irei demonstrar uma kaiju e tem uma relação simbiótica com Godzilla. O nome dessa kaiju é Mothra. Ela é chamada pelos humanos como rainha dos monstros, assim como o Godzilla é chamado pelos humanos de como rei dos monstros, e tirando as esperanças das queridas garotas que gostam de shippar Godzilla e ela não são um casal, só tem uma relação simbiótica por conta da natureza de ambas as criaturas, porque a minha espécie e a espécie dela conviveram entre si, ajudando uns aos outros, porque os humanos da antiguidade ganhavam ela como se fosse uma deusa guardiã e o Godzilla como um deus guardião também. Então é por isso que ela e o Godzilla são chamados de rei e rainha dos monstros. Agora vou explicar o ponto do Ghidorah. Ele foi para a Terra inicialmente para dominá-la, se basicamente o kaiju alfa de toda a Terra, mas no momento que ele chegou na Terra, ele foi detenido por uma kaiju e foi literalmente congelado, até que uma organização chamada Monarca achou ele congelado e literalmente estava usando a energia dele para localizar outros kaijus, onde essa organização chamada Monarca conseguiu fazer um aparelho chamados Alpha, onde esse aparelho tem a capacidade de chamar e conduzir vários outros kaiju alfas e conduzi-los até esse chamado. Isso fez que Godzilla e vários outros fossem até ser chamado, despertando vários outros kaijus. Então vocês viram aí na batalha que Godzilla e o Ghidorah lutaram, mas o ponto é o seguinte: o Ghidorah, ele foi despertado pelo descuido da humanidade. Isso fez que ele e o Godzilla lutassem entre si e ele acabou vencendo do Godzilla, deixando ele totalmente sem energia nuclear. Diferente dos outros kaijus, o Ghidorah, ele não precisa literalmente da energia nuclear, ele pode absorver a energia das tempestades, absorvendo a energia elétrica de várias usinas elétricas até a energia elétrica das nuvens, assim tendo a fonte inesgotável de energia. Isso fez que ele fosse superior até então, superando a força do Godzilla e facilmente o derrotando temporariamente. Agora chegamos ao ponto onde vocês viram que um humano ajudou o Godzilla a se recuperar, e entramos em mais um ponto. Esse humano literalmente desde pequeno ficou fascinado com o Godzilla, pensando que o Godzilla fosse literalmente um deus que está na Terra para literalmente protegê-la do próprio ser humano, porque ele sabe que o ser humano só traz destruição e tragédia por onde passa. Ele então desenvolveu
sentiu um respeito enorme pelo Godzilla. E o Godzilla, quando viu ele pela primeira vez, pensou que ele fosse um simples humano e tal, que só queria o ameaçar. Mas quando Godzilla viu ele pela primeira vez, percebeu que ele era bem diferente dos outros humanos, o respeitando e respeitando seu espaço. Então ele e o Godzilla criaram uma leve amizade entre si. Então, naquele momento onde ele estava na frente do Godzilla com um traje nuclear, onde basicamente os militares e os agentes da Monarca, para deter o Ghidorah, decidiram dar mais energia para o Godzilla. Mas como o Godzilla estava fraco e não podia se alimentar de fontes nucleares, eles decidiram detonar uma bomba nuclear pequena onde estava o Godzilla. Só que onde o Godzilla estava, ninguém poderia chegar perto porque a bomba só poderia ser detonada remotamente. Então esse professor decidiu fazer esse sacrifício para trazer o Godzilla de volta para a batalha. E antes de detonar essa bomba, ele se despediu de seu amigo, se despediu do Godzilla voltando para a batalha. Quando o Godzilla se recuperou, foi logo para cima do Ghidorah. Os dois estavam agora igualados em nível de poder, só que os humanos queriam logo finalizar essa batalha. Então criaram uma bomba onde essa bomba tirava todo o oxigênio do ar em volta. Então dispararam em ambos os kaijus. Só que, como eu falei anteriormente, o Ghidorah, ele é um alienígena, ele não precisa de ar, porque ele veio do espaço. Então literalmente só o que fizeram foi deixar o Godzilla mais fraco. Então ele literalmente perdeu novamente para o Ghidorah, até o ponto onde a Monarca apareceu para ajudar o Godzilla. Só que ela foi determinada pelos outros kaijus, por conta que pelo chamado Alpha os outros kaijus só obedeciam ao Ghidorah. E um certo kaiju chamado Rodan atacou ela e a feriu gravemente. Mas ela não parou de lutar até o ponto que ela foi até o Godzilla e o protegeu, dando a ele sua energia restante. Isso é uma grande quantidade de energia restante. Deu a Godzilla a capacidade de ter energia o suficiente para acabar com o Ghidorah definitivamente. E depois que Godzilla o derrotou, ele foi declarado como o novo rei de todos os momentos. Agora vamos entrar em outro ponto. Bom, se passou um tempo e Godzilla notou que a Monarca, junto com outra organização, estava criando alguma coisa muito perigosa. Então Godzilla, por notar essa presença esquisita, ele decidiu simplesmente começar a destruir várias bases da Monarca e dessa organização desconhecida, onde a Monarca não teve outra alternativa a não ser trazer outro kaiju alfa, onde era simplesmente um macaco gigante chamado Kong, onde ele e o Godzilla tinham uma rixa literalmente simbólica. E tal Godzilla, por sentir a presença desse alfa, foi até onde esse alfa estava, que simplesmente estava em um navio de batalha naval no meio do mar. Então, literalmente o está no mar, o Godzilla estava em vantagem e o Kong não sabia nadar. Então, por só não sabe nadar, ele só ficava rugindo. Mas quando o Godzilla subiu em cima do navio de batalha, o Kong simplesmente tacou um murro na cara do Godzilla e o Godzilla devolveu, arranhando o rosto dele com as garras dele. Essa batalha continuou até Godzilla conseguir, com um único ataque da sua baforada atômica, conseguir que o Kong caísse no mar. E literalmente Godzilla estava em vantagem porque ele viu que o Kong não estava conseguindo nada. Então ele viu como se fosse uma vantagem. Então simplesmente derrotou o Kong facilmente. Isso continuou por várias batalhas, até que a suspeita do Godzilla se tornasse realidade, onde a Monarca, junto com essa organização desconhecida, simplesmente criaram uma cópia mecanizada do Godzilla chamado Mecha Godzilla. A Monarca, por se sentirem enganados e tal, decidiram cortar relações com essa organização desconhecida. Mas literalmente esse Mega Godzilla estava tendo vantagem sobre o Godzilla, por conta que o Godzilla ainda estava fraco da batalha dele contra o Kong. Por mais que várias vezes Godzilla parecer assim em vantagem, ele não estava no seu máximo totalitário, por conta que simplesmente na batalha dele contra o Ghidorah ele gastou muito de sua energia. Então basicamente durante essas batalhas com o Kong ele estava usando sem energia reserva da reserva. Então ele não tinha energia o suficiente para se colocar de frente contra essa cópia dele, que era literalmente o Mega Godzilla. E um detalhe: as colocar essa organização desconhecida usou de uma cabeça Ghidorah para fazer o Mega Godzilla. Então por muito tempo foi gastado para criar esse método Godzilla. E também usaram a energia de um local do centro da Terra chamado Terra Oca, onde os membros da organização Monarca acharam um local onde tinha energia em abundância. Então levaram um pouco dessa energia para essa organização. E essa organização usou essa energia para energizar o núcleo do Mega Godzilla. Porque se lembram que antes eu
eu falei que o Godzilla estava destruindo vários locais da Monarca e dessa organização desconhecida. Bom, um desses locais Godzilla destruiu um desses núcleos do Mega Godzilla, deixando aqui a energia que estava nesse núcleo vazasse e literalmente essa organização não tinha energia o suficiente para abastecer esse projeto chamado Mega Godzilla. Então, voltando para a batalha, bom, o Godzilla nessa batalha estava em maus lençóis por conta que estava ficando mais fraco a cada minuto, até que nada mais nada menos para surpresa de muitos o Godzilla foi salvo pelo Kong, onde o Kong basicamente ajudou o Godzilla nessa batalha contra o Mega Godzilla. Godzilla e o Kong começaram a ter vantagem contra o Mega Godzilla, porque em seu sistema ele nunca foi preparado para lutar contra dois oponentes só contra o Godzilla. Então os seus sistemas começaram a ficar confusa e tal, mesmo com a interferência do Ghidorah. Mesmo com isso ele não conseguiu derrotar muito menos o Godzilla e muito menos o Kong. Godzilla em um dos seus ataques contra o Mega Godzilla simplesmente energizou o machado do Kong, que era simplesmente um machado que continha uma das placas do Godzilla. Não se enganem, Kong não pegou uma das placas do Godzilla e fez o machado não a partir do momento que ele foi na Terra Oca e entrou num local onde tinha vários tronos e várias estátuas de macacos gigantes e viu o machado no meio dessa sala gigantesca. Então ele logo notou que aquele local era uma sala da sua antiga espécie de macaco gigante. E sim, com certeza um desses macacos gigantes matou uma da espécie do Godzilla e usou uma dessas pátrias ósseas da espécie do Godzilla para fazer esse machado. E não se engane, mãe, esse machado não foi usado com uma das nossas placas. Literalmente existem várias espécies nessa realidade e possivelmente existiu vários outros iguais a Eldraco Godzilla ou Azilla. Então possivelmente essa placa óssea foi de outro Godzilla e possivelmente foi bem mais velho do que o Godzilla, porque esse machado tá aí há muito tempo. Bom, enfim, voltando, Godzilla e o Kong trabalhando juntos conseguiram derrotar o Mega Godzilla. Então ambos decidiram voltar para suas devidos locais. Godzilla voltou para o mar, o Kong voltou para a Terra Oca. Bom, agora prestem atenção na tela, porque a reação está perto de Ele está saindo das profundezas, o caju protetor da natureza, protetor destruidor, caju alfa predador. Sobre quem está no trono, eles já sabem muito bem que Godzilla é o rei dos monstros. No momento que a tela se apagou, todos então perceberam que a reação já havia sido terminada. Então eu falei, bom, a reação já chegou ao seu final, então todos podem retornar para as suas habitações. Então todos já sentiram com a cabeça e saíram do teatro rumo às suas habitações. Fim do capítulo de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.